Agora vamos falar de literatura infantil. No Piauí está em alta, no mundo sempre foi, né? E o Luiz Romero, que é professor, nos apresenta alguns talentos que estão produzidos nessa área. Tem um talento adulto, né, que é a Eulália Teixeira, que é jornalista, que publicou um livro. E também tem jovens escritores, é o que você vai ver. Vamos falar agora sobre autores infantis, literatura infantil para todos os tempos, agora com um professor especialista, que é o professor Romero. Eu quero que ele fale um pouco para a gente do que vem, do que traduz esse momento literário no Piauí. Tem novos autores aí brilhando, né, professor? É verdade, Ivanildo. Uma coisa curiosa é as crianças gostarem de escrever, ler e escrever. Eu costumo dizer na sala de aula, bom leitor, bom aluno. Bom leitor, bom professor. Bom escritor é porque ele é um bom leitor. É um exercício bom, né, para a imaginação. Você, por exemplo, você só pode produzir uma boa obra se você for um bom leitor. Então, o que nós estamos vendo nesses últimos 10 anos, por conta do Salão do Livro, nós vamos fazer o 15º salão. Então, o estímulo maior do salão é para as crianças. E, em função disso, nós temos aqui, por exemplo, nós temos 3 escritores crianças, que a literatura ela não faz distinção se é infantil, se é de maior, se é para isso ou para aquilo. A palavra literatura ela comporta toda a história dela mesma, porque a literatura ela vem da literatura. Então, quando você produz um livro como o jovem, a criança, o Cauã, por exemplo, o Vitor, José Vitor e o Railson Cauã, o João Pedro, quando eles se propõem a escrever, eles trazem para as palavras uma percepção que nós às vezes não percebemos, não temos essa dimensão da realidade. Não eles é brincadeira de criança, não é eles se nominam escritores, autores, né? Eles se auto-investem e são escritores. Professor, um recado para os pais que ainda não iniciaram os filhos nesse mundo lúdico da leitura, que autores você indicaria? Os autores, para o contexto da idade da criança, né? Como bem citou a nossa professora, a nossa colega escritora, um tempo você lê para a sua idade, Monteiro Lobato, Ana Maria Machado e outros autores. No outro tempo você já tem mais background, você vai ler autores do livro de Machado, etc, etc. Mas na verdade, os pais, às vezes, vêem nos filhos uma certa resistência para ler, que eles leiam para os filhos. Isso vai gerar uma mão dupla, uma troca de livros, uma troca de ideias e de leituras. Então a gente pede aos pais que visitem as livrarias com seus filhos. E o Sapo Zé está aqui, do Cauã, belíssimo livro dele. E ele está me confidenciando que já está com outra história. Mas isso você vai conversar com eles daqui a pouco, Sim, vai revelar, tá porque bom. o objetivo da matéria ótimo. é a apresentação de novos talentos da literatura através do aprendizado, conhecimento e todo esse aprendizado que o professor adquiriu ao longo do tempo de revelar novos talentos. Então, o objetivo é isso e eu quero que você apresente essa galera pra gente, viu? Um prazer. Vamos começar aqui com o João Pedro. João Pedro, qual é o título do teu livro? O título do meu livro é As Incríveis Histórias de João Pedro. As Incríveis Histórias de João Pedro. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto muitíssimo satisfeito em ler para as crianças e no Salão do Livro lançar livros das crianças para as crianças. E aqui nós estamos com o Cauã. Cauã, o que é que você faz na vida? Escrevo. Escreve. Você é um? Escritor. Que bom. É um bom leitor? Sou. Me cite aí, quantos livros você já produziu? Eu já produzi 8. 8 livros. Publicados? Só esse, Sapo Zé. O Sapo Zé é o grande personagem teu, né? Como é que foi você descobrir o Sapo Zé? Veio da minha cabeça. É imaginação mesmo. E você tem andado muito por conta do Sapo Zé? Andei. O que é que tem feito, por exemplo? Já fiz lançamento no Lerote. Lançamento do Sapo Zé por aí afora.
Também já fiz lançamento no Objetivo e já fui no Diocesano. Fui novamente no Salão do Livro. Salão do Livro. Estamos esperando vocês lá de novo, né? Qual é o próximo livro? Eu estou escrevendo agora O Cachorro de Rua. O Cachorro de Rua. Então é interessante como as crianças têm são antenas, né? Uma espécie de esponja que eles vão captando as coisas e passando para outras crianças e para os adultos. Vamos aqui com outro escritor. O que é que você faz na vida, Vitor? Escrevo também. Escreve também. É. O seu livro já foi publicado? Já. Está aqui? Ah, então está aqui. Poesias do Ito. Do Ito. Quem é o Ito? Eu. Ah, você é uma personagem do escritor. Muito bom. Vitor, como é que tem sido? Você está produzindo outro ou foi, no momento, é só o Poesias do Ito? Não, na verdade já está em andamento outro, que eu estou fazendo no computador. Só que eu ainda não coloquei o título, porque primeiro eu faço e depois eu boto o título de acordo com o tema do livro. Parece que o título é um problemão, né? Você não teve dificuldade não, João Pedro, com o título do seu livro? Um pouco. Bom, né? O título é sempre um nozinho, uma coisa, mas tem que desatar o nó para o livro poder sair. As Incríveis Histórias de João Pedro. Eu vi aqui que você tem personagem cachorro, né? Tem algum outro personagem, tem passarinho, pássaro, né? Você também mexe com videogame, tem o tempo, chinelo, né? Interessante, leão, né? Vou abrir aqui no texto aqui e fazer uma leitura com vocês, né? Vamos aqui. Pronto. Com o meu videogame. Com o meu videogame atravesso outras dimensões enquanto minha irmã pinta com suas coleções. Com o meu videogame, em um só segundo, dou de cara com monstros e viajo para outro mundo. Com o meu videogame, crio novos materiais, mas para fazer isso, preciso coletar minerais. Com o meu videogame, com um X eu posso pular e com o analógico da esquerda eu consigo caminhar e assim o jogo zerar. Aqui, João Pedro aqui comigo, Cauã e o Vitor. Sapo Zé. Eu tenho a impressão que você se inspirou para criar o personagem Sapo Zé em alguém da família, é verdade? Bom, o nome eu tirei do meu tio, que o nome dele se chama Zé. Porque o sapo, ele mora numa fazenda do campo. E o sapo também, ele mora num campo. E quem foi que ilustrou? Fui eu, Angela Rego só adaptou. Ah, muito bem. Você está vendo aí a história aí, João Pedro? Porque o seu livro também será adaptado, porque você também está dando as ideias dos desenhos, não é isso? É. Tem dinossauro? Tem. A primeira história é de dinossauros. A primeira história é de dinossauros. Eu li o livro do João Pedro. Não sei se você também fez isso aí, Vitor? Fiz. Depois de terminar de fazer as poesias, eu pegava um papel e começava a desenhar rascunhos de como seria. Aí depois a minha mãe enviou tudo para o editor e ele adaptou para o livro. Gente, vamos ler um texto do o Sapo Zé. Eu abri em qualquer lugar aqui. Era o cavalo relâmpago, nome muito pertinente, né? O relâmpago, né? Corre muito cavalo, né? O coelho vermelho. E a cor do vermelho no coelho, como é que é isso aí? Eu quis dar uma cor diferente para os animais familiares. Aí o coelho virou vermelho. Eu achei também que você fez um deslocamento de leitura da linguagem, né? Coelho geralmente é branco, cor branca, né? E o caracol Ronaldo. Que ideia é essa de botar o Ronaldo como um caracol? É porque o nome do meu tio era Ivonaldo. Aí eu só fiz adaptar o nome para Ronaldo. Coisa de escritor, né? Continuemos. Já as amigas de Samara eram... Quem é a Samara? Samara é a namoradinha do Sapo Zé. Gente, é preciso que vocês conheçam essa história, o Sapo Zé. Porque o Cauã,
atrai pelo que ele tem de melhor, sensibilidade e inteligência. Isso é coisa da literatura, é coisa de quem lê. Já as amigas de Samara eram a galinha Aninha, que rimava com galinha, e a ovelha Quirina. As amigas da Samara, eu dei o nome pensando na rima. Ovelha, Quirina, que também rimava com galinha Aninha, como se fosse tipo uma poesia. Sim, é poesia. É. Se faz poesia com a pintura, com a arquitetura. Se não tiver poesia, não atrai, né? O João Pedro também, com as incríveis histórias de João Pedro, dá muita ênfase também à questão da linguagem, não é, João? Eu observei isso no seu livro, né? O Vitor, que está com o Poesias do Ito. Eu alimento a mente das pessoas. Que coisa! Qual é a sua idade, Vitor? Tenho 11 anos, filho. 11 anos. É. Qual é a idade, João Pedro? 7. Qual é a idade, Cauã? 9. Gente, imaginar uma frase, eu alimento a mente das pessoas, vindo de uma criança, eu acho que não precisa dizer mais nada. As minhas informações são muito boas. As pessoas que me leem aprendem mais. Elas são respeitadas pelos pais e os demais. Olha aí ele rimando, a preocupação sua aí. Mais e demais. Você também gosta de fazer isso, né, Vitor? Eu gosto de fazer poesia com rima. Poesia com rima. As minhas informações podem ser pesquisas, podem ser tiradas de notícias. As minhas páginas são importantes, não apenas para estudantes. Leia mais, você vai ver o quanto vai aprender. Gente, eu acho que nós merecemos palma, porque, sinceramente, Bom, eu queria perguntar para você qual é o seu autor preferido. Como leitor, eu não tenho preconceito, eu não tenho intolerância à lactose de livro nenhum, sabe? Eu sou um leitor, eu acho maravilhoso ler a Eulália, acho maravilhoso ler o Vitor, maravilhoso ler Cauã, Dante Alighieri, Virgílio, Homero, Camões, Drummond, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, olha, já tinha dito, João Cabral de Melo Neto, todos são maravilhosos. Eu sou um leitor. Se você fosse escrever um livro, qual seria? Mas as perguntas são insólitas, me pegam de surpresa e me deixam assim, pensando estranhamente em algo que às vezes eu não tinha pensado, né? Mas seria o livro. Dizem até, João Pedro, que o livro está em crise por conta do smartphone, o e-book, essa coisa toda, né? Mas eu tenho a impressão que para acabar com o livro é preciso acabar com o beijo. E o beijo, alguém pode acabar com o beijo? Não, então o livro não acaba. Então eu gostaria de escrever um livro sobre o livro. Queria saber um livro que o senhor gostou de ler quando era pequeno. É um problemão, porque eu nasci no sertão. Aí é uma coisa ainda que você não tem dimensão da dificuldade que era a gente ler um livro, né? Mas eu gostei de ter lido Monteiro Lobato. É o nosso primeiro, digamos assim, fabulista. Ele é o autor de fábulas, né? E as fábulas, elas vêm desde a antiga Grécia, com 2 gregos maravilhosos para a gente encerrar. As fábulas vêm da Grécia, né? Aqui você tem uma fábula aqui, o Sapo Zé é uma espécie de fábula, né? Aí vem as suas poesias também trazendo fábulas. A Eulália também, porque vocês dão vida humana a animais, a objetos inanimados, enfim. Então eu li Monteiro Lobato, que intertextualizou com Fedro e Esopo, 2 autores gregos. Então fiquei muito honrado em responder as perguntas de vocês, né? Conversar com vocês é sempre muito bom, porque a gente aprende mais com a literatura feita das crianças para as crianças e os adultos. Então literatura é uma palavra única, universal. Ok? Obrigado.
E agora vamos falar sobre literatura infantil. Vou conversar com a Eulália Teixeira, jornalista, escritora, e que lançou um livro, acho que uma grande homenagem aos filhos. Carol, Bia e João, 3 filhos lindos. E eu quero saber, Eulália, por quê? Você é jornalista, sempre voltada para o social, política, cultura, decidiu lançar um livro infantil. Pois é até uma coisa bem diferente, né, do que eu costumo fazer, do meu dia a dia no jornalismo, pesquisa acadêmica. E o mais engraçado é que esse livro se concretizou quando eu estava no Japão, fazendo minhas pesquisas. No horário livre, Lá você vamos fez dizer mestrado ou doutorado? Eu fiz o mestrado e fiquei há pouco para concluir o doutorado. Tive que voltar antes por alguns problemas pessoais, mas está lá guardado. Na hora que eu tiver um tempinho, eu vou voltar eu vou terminar, seja lá ou aproveitar os créditos aqui. Ainda estou... As pesquisas estão andando, continuam, né? Fala então um pouco primeiro da mãe, Vamos né? lá. Como é a sua relação com o João, Carol, Bia, para se inspirar nesse universo lúdico da literatura infantil. Então, eu sempre gostei muito de criança e eu acho que até hoje eu tenho muito aquela coisa da criança dentro de mim. Quem trabalha comigo vê, eu brinco muito, até para a gente quebrar um pouco essa... O jornalismo já é muito duro, né? A vida da gente é muito pesada, é muita coisa para apurar, é muito estresse. Então, é do meu jeito. Na sala de aula também eu gosto de brincar com meus alunos, adoto. Tem muito aquela coisa de adotar os alunos mesmo para mim, aquela de cuidar. E o livro, quando eu estava lá no Japão, eu comecei a rabiscar umas histórias. Tenho outras histórias O cofrinho de palavras, isso, né? Que é a primeira, que tomara que eu publique outras. Tem mais né? Tem mais, já. Escritas? Já. Olha que ótimo. Na verdade, eu tenho já prontas, eu tenho mais 4. A menina dessa história, ela é minha amiga, era minha amiga imaginária, que é a Denise. É a menina curiosa, questionadora. Que não é a Denise jornalista, né? Não. Que a filha da Denise até disse, mãe, esse livro é sobre você? Não. Mas a minha amiga imaginária, quando eu era criança, eu tinha essa menina que compartilhava um pouco do meu dia a dia e assim, ela gostava de viajar, ela queria morar fora, ela queria conhecer o mundo, então... Era você, praticamente um inconsciente, né? Talvez até seja. E tem muita coisa nas historinhas dela que são coisas dos meus filhos, coisas minhas e de crianças que convivem comigo. Né? Essa história basicamente é de uma menina que, como ela é curiosa, a Denise, é uma menina que colecionava palavras. Ela tem uma brincadeira com o pai, que quando ele chegava do trabalho, ela queria saber que palavra nova ele tinha levado para ela. E ela ia colecionando, ela mesma tinha que descobrir. De aprendizado, né? Sim. De descobrir o universo do conhecimento. Exato. E ela mesma tinha que descobrir o significado dessa palavra e depois dizer para ele. Então, é toda essa brincadeira, assim, o universo dela com ele, ela ia colecionando palavras novas todos os dias para enriquecer o vocabulário. Eu queria que você lesse um pouquinho pra gente, então, tá bom? Comecinho? Então vamos lá. Todos os dias, Denise corria para a sacada para esperar o pai e procurar o que ele tinha de novo para ela. Não eram presentes ou doces que ela procurava, mas palavras novas, diferentes, para que ela pudesse dizer aos amigos. A brincadeira era assim. Ela perguntava uma palavra, ele dizia e ela tentava adivinhar o significado. Então, e aí o resto instigadora a história, né? O resto tem que mesmo, ler. Né? Agora você tem que ler. Feliz Dia das Crianças para os seus meninos, tá bom? Obrigada, Ivanildo. E esse espaço que você dá é assim, fantástico, fundamental para incentivar a leitura, com certeza. Obrigado. Enquanto a maioria dos homens, quando emocionada, chora ou limpa uma lágrima, come fogo quando se entercia, espirrava. Assim mostrava a ternura de seu coração Pinóquio.